Inicia-se mais um dia, e não há nada melhor do que começar com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que hoje seja guiado pela luz do Senhor, que aquece, fortalece e direciona nossos passos. Venha comigo e receba essa mensagem de fé para abençoar seu dia. Olá, meus irmãos, muito bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus, começando mais um dia por aqui, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Mateando com Deus. Todos os dias nós estamos aqui para buscar mais do Senhor, ouvir a palavra de Deus, e não há nada melhor do que começar o dia com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Quem começa o dia buscando a Deus vai terminar o dia agradecendo, com certeza. Deus é poderoso e Deus é fiel. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus dá uma ordem para os discípulos. A Bíblia diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então Jesus, meu irmão, ele insiste com os discípulos para embarcar e passar adiante dele. Às vezes nós oramos e dizemos assim, Senhor, vai na minha frente. Mas neste caso aqui, Jesus queria que eles fossem adiante dele. Às vezes Deus quer que a gente vá, que a gente confie. Esse ir é confiar em Deus, porque Jesus não ia com eles naquele momento. Ou seja, quando Jesus te manda, não significa que ele não estará contigo ali, presente. Mas ele quer que você tenha a atitude de ir na certeza de que ele vai estar com você. E eles entrando no barco foram. Jesus estava ali despedindo as multidões e Jesus sobe no monte para orar sozinho. Buscar a Deus, meu irmão, não pode ter uma muleta. Como assim, pastor Isaías? Ou seja, eu não posso depender dos outros para ter vida com Deus. Veja bem que Jesus estava lá sozinho, só ele e Deus. Todos nós temos que ter aquele tempo a sós com Deus, aonde nós buscamos, onde nós não dependemos de ninguém para ter relacionamento e vida com Deus. Jesus, então, manda os discípulos vão e o barco já estava muito longe. E a Bíblia diz que ele era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Bom, nós sabemos que nesse mundo nós vamos enfrentar ventos contrários. Você sabe que Jesus sabia daquela tempestade, ele é onisciente, ele sabia que ia se levantar uma tempestade no meio daquele mar, só que Jesus mandou eles para lá. Às vezes Jesus permite tempestades na nossa vida para que a nossa fé seja fortalecida e nós não devemos temer, mas nós temos que entregar tudo na mão do Senhor. O barco estava sendo açoitado, o vento era contrário, só que na quarta vigília da noite, Jesus vai ter com os discípulos andando por sobre as águas. Um fato inédito, da onde menos eles esperavam, veio Jesus. Jesus não pegou outro barco, ele veio caminhando. Isso é para nós. Às vezes, Deus usa o inesperado, o improvável, para nos abençoar. Então, Jesus chega lá caminhando por sobre as águas. Eles não acreditam. Os discípulos, a verem Jesus andando por sobre as águas, eles falam que é um fantasma, ficam com medo ali, exclamam, tomado de medo, começam a gritar ali. Mas Jesus dá uma palavra dizendo, sou eu, tenham bom ânimo, não tem mais. Então é Deus. Quando nós entregamos a vida para Cristo, nós temos que entender que é Ele. Ele está em todas as situações. E Ele diz, olha, não tenham medo, sou eu. E Pedro, então, meu irmão, é que reage a essa palavra, sou eu. Ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. Pedro, ele estava ali determinado a viver o sobrenatural. Ele estava dizendo, olha, Senhor, eu quero viver o que o Senhor aí está vivendo. Se o Senhor está andando por sobre as águas,
Se o Senhor é mesmo, manda-me ir ter contigo. Bom, Jesus não disse para ele, fica aí. Jesus disse, vem. Porque todas as vezes que você crer, Deus não põe limite na sua fé. A fé não põe limite em Deus. Então Jesus está chamando Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Aleluia! Meu irmão, hoje Deus quer que você desça desse barco. Saia do barco. O barco representa aquele lugar, né, de segurança, onde nós estamos seguros. Eles não estavam tão seguros porque o barco estava ali sendo varrido, mas ainda era a segurança que eles tinham. Tem muita gente que precisa descer do barco, sair do barco, do lugar seguro e começar a caminhar sobre as águas. Ou seja, tem que começar a confiar em Deus e dar aquele passo de fé. A fé você pisa e depois Deus coloca o chão. Pedro andou sobre as águas, mas ele cometeu um erro. Erro que a maioria de nós comete. Ele reparou na força do vento e teve medo. Às vezes o vento é tão forte, a força dos problemas, das lutas, é tão grande, irmãos, que a gente começa a reparar. Reparar na falta de apoio, reparar no que está acontecendo e tá vendo que a coisa está difícil e a gente começa a ter medo. Ah, não vai dar certo. Será que vai funcionar? E a gente começa o quê? A afundar na nossa fé. Nós não podemos. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Não olhe para o que está acontecendo ao seu redor, de redor. Confie no que Jesus disse. Ele disse, vem. Mas Pedro afundou, porque ele reparou na força do vento. Não repare nos problemas, nem na falta de apoio, nem naquilo que está ao seu redor de ruim. Olhe para a palavra, olhe para Jesus. E Jesus sabe, Pedro afunda, grita por socorro, Jesus estende a mão, eles sobem os dois para o barco. E Jesus dá uma repreensão em Pedro e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu irmão, muitas das vezes Deus quer que a gente cresça em fé, mas chega na hora daquela luta, aquele vento sopra e a gente duvida, e a gente afunda. Mas Deus é misericordioso que nos socorre. Olha, eu não sei qual é o teu problema e nem qual é a luta que você está atravessando, mas eu sei de uma coisa, há um Deus que nos socorre e um Deus que não quer que a gente duvide. Aliás, ele diz, tudo que você pedir, em oração crendo, e não duvidar no seu coração, mas crer no que você está falando, vai acontecer. Amém? Eu quero orar por você hoje. Hoje é dia de crescer em fé. Hoje é dia de viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Vamos orar nesse momento, Pai amado e Deus querido. Nós oramos agora, Pai. Nos colocamos na Tua presença em oração nesta hora e neste momento, Senhor, invocando o Teu nome, Senhor. O Senhor repreendeu a Pedro e está repreendendo cada um de nós, meu Pai, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pai, nós não queremos duvidar da Tua palavra, nós não duvidamos, mas nós resistimos, Senhor, a toda dúvida, medo, insegurança e confiamos na Tua palavra e temos a certeza que o Senhor não mente. A palavra que sai da Tua boca não volta vazia. O Senhor é fiel. Então, Pai, nos ajude, Senhor, nos dê força para que possamos caminhar de fé em fé e de glória em glória. Eu abençoo cada pessoa que está crendo agora, que está orando comigo e está clamando, está dizendo, Pai, eu creio. Então, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a ação do diabo agora e ordenamos que vá embora e que saia, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém, meus irmãos? Eu tomo posse dessa palavra. Você toma também? Então deixe o seu amém aqui nos comentários e não esquece de compartilhar com alguém essa palavra e abençoar uma vida. Aquele abraço e até o próximo Mateando com Deus.